As cores da bandeira têm cada uma seu significado. O vermelho significa o sangue do povo, o azul representa o céu, as cores preto e branco significam as raças negras e brancas, o verde representa as florestas e o amarelo é o ouro. Bom dia, Nazaré, aqui é o Natan do sexto ano e hoje irei fazer um vídeo sobre o trabalho de literatura sobre o mapa da África, do continente da África. Os países da África são as nações cujos territórios encontram-se no continente africano e distribuem-se em grandes regiões: África Central, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental e África Oriental. Juntos, esses países compreendem uma área de aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Nesses territórios vivem mais de 1 bilhão de pessoas que se diferenciam étnica e culturalmente. A história dos países da África está intrinsecamente ligada à história da humanidade. Olá, meu nome é Fabrício, estou estudando no Colégio Cota e eu fiquei encarregado de falar sobre os dados básicos da África do Sul. Então, aqui eu fiz um cartaz sobre alguns dados básicos da África do Sul. Aqui eu coloquei que ela está localizada no extremo sul do continente africano. Aqui eu coloquei suas capitais, que são Cidade do Cabo, Bloemfontein e Pretória. Aqui eu coloquei que ela é banhada por 2 oceanos, sendo eles o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E aqui eu coloquei que ela tem muita savana e muitos animais diversos, como elefantes, igual nessa imagem, e algumas casas. Obrigada e tchau! Esse vídeo é para a Feira Cultural, onde eu vou falar sobre a política da África do Sul. O governo sul-africano funciona segundo um sistema parlamentar, se bem que o presidente da África do Sul seja ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. O presidente é eleito numa sessão conjunta do Parlamento Bicameral, que consiste de uma Assembleia Nacional ou Câmara Baixa e um Conselho Nacional de Províncias, ou Câmara Alta. A Assembleia Nacional tem 400 membros eleitos em representação proporcional. O Conselho Nacional de Províncias, que substituiu o Senado em 1997, é composto por 90 membros, representados cada uma das 9 províncias da África do Sul, além das grandes cidades. Cada província da África do Sul tem uma legislatura provincial unicameral e um conselho executivo liderado por um primeiro-ministro. Olá a todos, eu sou a Laura, no sexto ano, e eu vou apresentar meu trabalho de literatura com o tema Apartheid na África do Sul. O tema Apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito ao voto, ele obtinham todo o poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra estava obrigada a obedecer rigorosamente à legislação separatista. Bom, o apartheid, ele não permitia acesso dos negros às urnas e proibia de adquirir terras na maior parte do país. Isso obrigava eles a viver em zonas residenciais segregadas. Mas então é isso. Obrigada. A África do Sul tem um turismo bem diversificado, com costas, praias, montanhas, florestas e o famoso safari. Essa, por exemplo, é uma das praias mais visitadas, que fica na cidade do Cabo. Já se você prefere aventuras no habitat dos animais, você pode ir no safari, que tem em todo o país. E pode conhecer um pouquinho dos habitats deles. Dentro dele tem a girafa, o elefante, a zebra e o veado. O turismo da África do Sul não é só de safaris nem de praias. Tem muito mais para se explorar.
Bom dia, Bom dia, meu nome é Rafaela. meu nome é Débora, somos alunos do 6º ano do Colégio do Seu Cota, da nossa professora Nazaré, que está comandando um trabalho da África do Sul e a gente vai falar um pouquinho sobre educação. A educação da África do Sul é a segunda melhor do continente africano, perdendo apenas para a Líbia. O ensino é obrigatório para os brancos, mestiços e asiáticos dos 7 aos 16 anos e para os negros dos 7 aos 11 anos. Há 12 escolas básicas e 23 universidades. Bom, selecionamos 4 tópicos muito importantes sobre a educação na África do Sul e eu vou falar um pouquinho sobre o conhecimento. O nível de conhecimento das crianças é inferior das outras regiões pobres do continente. Uma proporção de 27% dos alunos que frequentaram as escolas durante 6 anos não sabem ler. Dos 200 alunos negros que frequentaram a escola, só tem um desempenho suficiente para estudar engenharia. Eu vou falar sobre alimentação e higiene. Algumas crianças alimentam apenas das refeições que recebem na escola. As escolas priorizam a alimentação escolar por meio de políticas e leis, para melhorar a retenção, a frequência e o desempenho escolar, assim como criar crescimento econômico. A maioria das escolas não tem instalações básicas para as crianças lavarem as mãos. Olá pessoal, meu nome é Evelyn, aluna do 6º ano, e eu vou apresentar meu trabalho de literatura para vocês, sobre a África do Sul, e eu vou falar sobre a cultura do país. Bom, a África do Sul é um país rico em seu aspecto cultural, em razão da mistura do povo que originaram a população do mesmo. Localizado nas proximidades do mar, o acesso ao local era frágil, desde os tempos das colonizações, tornando-se como porto para colonizadores de vários países. Em virtude dessas misturas, o país possui 11 línguas oficiais dispostas em sua Constituição. Com a mistura de raças e influências de sua raiz, as artes também apresentam essas riquezas culturais, com grande diversidade. O país ainda está delineando seu aspecto cultural, valorizando todas as riquezas recebidas. Todos os anos, no mês de julho, acontece um festival de artes nacionais do país. Um grande número de festivais acontecem em qualquer época do ano. E é isso, gente. Esse foi o meu trabalho. Meu nome é Luísa e eu vou apresentar meu trabalho sobre as danças africanas para vocês. As danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos, que costumam se expressar ritualmente. A maioria dos ritmos africanos estão relacionados aos aspectos religiosos. Por isso, em algumas danças, o corpo serve como uma espécie de ligação entre a terra e os mundos espirituais. Uma característica muito peculiar das danças africanas é a maneira como os grupos se organizam para dançar. Geralmente, eles formam círculos, fileiras ou semicírculos, além de valorizar a participação de toda a comunidade. Oi, meu nome é Gustavo Henrique, sou do 6º ano da Escola Seu Cota. Eu vou falar um pouquinho da religião da África do Sul. A religião da África do Sul é muito diversificada. A maioria dos africanos são adeptos do cristianismo, devido à colonização europeia. Na África do Sul, convivemos junto com várias religiões, como por exemplo a católica, o hinduísmo e o islamismo. Hoje, segundo o último censo nacional realizado, a maioria da população é cristã, cerca de 70%, enquanto apenas 15% da população adepta de algumas outras religiões tradicionais africanas. Oi, o meu nome é Caio, do 6º ano, e esse é o meu trabalho de literatura sobre a religião da África do Sul. A tradição e religião da África engloba uma grande variedade de crenças, tradicionais costumes religiosos, mas são geralmente exclusivos para geralmente grupos étnicos.
Muitos africanos, cristãos e muçulmanos mantêm aspectos da sua religião tradicional. A religião mais praticada é o cristianismo, com um razoável número de praticantes das religiões hinduísta, muçulmana, judaica e budista. A África do Sul possui diferentes religiões nativas e relativas dos seus inúmeros grupos étnicos. Olá, sou a aluna Ana Clara Fraz e estou aqui para falar um pouco sobre o fim do apartheid. Em 1990, o novo presidente pós ao apartheid. Nesse ano, Mandela, que desde 1964 cumpria pena de prisão perpétua, foi posto em liberdade. Nas primeiras eleições livres, em 1993, Mandela foi eleito presidente da África do Sul pelo CNA e governou de 1994 a 1999. Bom, foi esse o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Oi, eu sou Joviane e vou apresentar um trabalho de literatura sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu no dia 18 de julho de 1918 e morreu no dia 5 de dezembro de 2013. Foi líder rebelde e presidente da África do Sul durante o ano de 1994 e 1999. É considerado um dos maiores presidentes de toda a África. Foi preso por 27 anos por lutar contra o regime racial. E também ganhou o Prêmio Nobel do ano de 1993. Estou aqui para falar um pouco sobre a economia da África do Sul. Bom, a economia da África consiste na agricultura e nos recursos dos povos da África. Embora algumas partes dos continentes tenham conseguido ganhos significativos nos últimos anos, dos 60 países revistos no Relatório Humano de Desenvolvimento de 2003 das Nações Unidas, 25 das 53 nações africanas foram classificadas como tendo o mais baixo nível de vida entre as nações do mundo inteiro. Isto é em parte devido à sua história turbulenta. Desde o século XX, com a descolonização da África, a corrupção e o descanso das autoridades contribuíram a empobrecer a economia da África. A economia na África do Sul. A África do Sul é um dos poucos países do continente africano da economia diversificada. A economia do país é licenciada no setor dos serviços, indústria, agricultura e extrativismo. Ocupa atualmente a condição de país mais rico e industrializado na África. O setor de serviços está inserido majoritariamente na atividade do turismo. O país que tem no Safari um dos mais importantes atrativos turísticos, além dos parques nacionais, turismo de negócios e veraneio no litoral. O parque industrial é diversificado. Nele destaca-se a indústria química, petroquímica, alimentícia, equipamentos de transporte, siderúrgica, máquinas de equipamentos agrícolas e metalúrgicas. Meu nome é Ana Clara Batista Salles Costa, aluna do sexto do Colégio José Cota. Hoje eu vou fazer um vídeo para a aula de literatura da professora Nazaré Cota. Vou falar sobre a agricultura da África do Sul. Então, a África do Sul é um grande produtor agropecuário. Isso se deve ao fato de existir extensas terras férteis, o que favorece a produção agrícola. Na agricultura, o país se destaca no cultivo de milho, cana-de-açúcar, uvas e laranjas. Já na pecuária, as principais criações são de bovino, aves, caprinos e ovinos. Bom dia, eu sou aluno do sexto ano Luiz Felipe do Colégio Cota. Hoje eu vou falar sobre os recursos minerais da África do Sul. A África do Sul está no grupo de países que possuem uma grande quantidade de recursos minerais. Diante disso, destaca-se as reservas, sobretudo de ouro, diamante, platina e cobre, e de ferro e carvão mineral. Essas matérias-primas favorecem o desenvolvimento industrial na nação. Obrigada.
A culinária da África do Sul tem sabores autênticos e aromas marcantes, reúne características de várias outras culinárias ao redor do mundo. Isso pode ser explicado pela diversidade de imigrantes, muitos oriundos da França, Alemanha, Inglaterra, Holanda e Portugal, que se juntaram aos povos de outros países africanos. Um dos pratos típicos da África do Sul é o papi, parecido com nossa polenta. Os ingredientes são água, farinha de milho, sal e manteiga. Primeiro deixe a panela esquentar, depois coloque a água e quando ela ferver, coloque o sal. Em seguida, acrescente a farinha de milho, tampe a panela e abaixe o fogo. Mexa, deixe cozinhar por 5 minutos e depois disso coloque um pouco de manteiga e volte a tampar a panela. Eu sou o Igor e hoje vim falar da comida sul-africana. O prato típico de hoje é butterworth com polenta. Os ingredientes da polenta são fubá, queijo parmesão, leite e água. O butterworth é feito de uma carne suína bovina. O butterworth foi usado salsichão e molho de tomate.